Boa tarde a todos. Essa é a nossa penúltima atividade deste encontro, né? Encontro que foi um sucesso, já dá para se dizer assim. E eu, então, quero compor esta mesa que vai falar um pouco sobre os recursos, os recursos financeiros, que é sempre o que é escasso, né? Para que a gente faça todas essas políticas, para que a gente implemente tudo essas ideias que a gente teve. Então, eu quero chamar para compor a mesa, inicialmente, o Manuel Teles, que vem representando a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENADE, e ele representa a doutora Paulina Duarte. O Manuel Teles é coordenador de projetos de subvenção social. Por segundo, eu queria chamar a Juliana Maria Fernandes Pereira. A Juliana é psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, coordenadora geral dos serviços especializados à família e indivíduos, do Departamento de Proteção Social Especial. Ela vem substituindo a doutora Denise Colim. A Isa Herman, que vem representando o secretário estadual de Saúde, o senhor Michelo Caputo Neto. Ela é enfermeira, responde pelo Departamento de Atenção ao Risco na SESA. Chamar também o doutor José Antônio Pérez Gediel, que vem representando a secretária de Estado da Justiça e Cidadania e Direitos Humanos, SEJU, a doutora Maria Tereza Yuli Gomes. O Gediel é diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania. O doutor Jorge Piloto, que é coordenador estadual antidrogas do Estado do Paraná. Bom, para começar, eu vou passar a palavra para o Piloto, que o Piloto quer fazer um agradecimento e fazer dar uma saudação para vocês, e o Piloto depois precisa se ausentar porque tem um outro compromisso. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra ao Piloto. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Eu até peço desculpas a todos por ontem e por hoje pela manhã não estar aqui, mas compromissos de ordem financeira que me tiraram desse evento e me seguraram na coordenadoria para que nós consigamos garantir para 2012 alguns recursos para ações e campanhas que serão implantadas no estado do Paraná. Antes de mais nada, eu queria parabenizar aí a doutora Maria Espéria, que é presidente do Conselho, os integrantes do Comitê de Saúde Mental, que de forma conjunta organizaram esse evento, e com grande alegria eu posso dizer que é um evento que está tendo o maior comentário aí, dentro dos órgãos estaduais, pela adesão, pelo número de pessoas e pelo sucesso que ele já representa. É uma satisfação, né, para nós, porque nós ficamos marcados aí como sendo este evento um marco no estado do Paraná em relação à política sobre drogas. Mas não é de marco que nós queremos tão somente que ficamos marcados. A nossa ideia, enquanto Coordenadoria Estadual Antidrogas, enquanto Conselho Estadual Antidrogas, é que nós consigamos fazer o mínimo necessário para que nós reduzimos o número da criminalidade, o número de consumo e tráfico de drogas no estado do Paraná. Nós temos aí, nós pensamos algumas ações, campanhas para 2012, porque esse ano de 2011 nós ficamos um pouco angustiados e frustrados pela ausência de planejamento, pela ausência de recursos, que nos impediram de implantar algumas ações já de combate à violência e redução da criminalidade devido ao uso e tráfico de drogas.
mas eu tenho certeza que para 2012 esses programas, essas ações serão implantados, né? Já estamos aí desenvolvendo com a CODIC, né, doutor Gediel, com outros parceiros também, e felizmente já estamos recebendo recursos do governo federal para que nós possamos dar o passo inicial que o Estado precisa. E diante disso eu ressalto, acho que foi amplamente debatido aqui nesse evento, eu estou um pouco alheio ao que foi discutido aqui, mas eu tenho certeza que a discussão maior é de ressaltar a importância dos conselhos municipais sobre drogas. Eu entendo que o Conselho Municipal seja os olhos e os braços da coordenadoria e do Conselho no município. Nós, enquanto coordenadoria, enquanto Conselho aqui na capital, instalados aqui na capital, nós ficamos um pouco distante do que está acontecendo no interior do Estado. Daí a importância dos conselhos municipais, né, das suas estruturas, para que possam nos passar informações, subsídios e a realidade daquele município, para que nós possamos, enquanto poder público estadual, entrar com ações pontuais para a redução da criminalidade. Eu informo que a coordenadoria, tanto a coordenadoria quanto o conselho, nós temos já algumas ações prontas, né? Não tenho vergonha de dizer, mas são ações que nós pensamos aqui do município de Curitiba. Eu venho da Prefeitura de Curitiba, da Secretaria Antidrogas, e lá tem algumas ações que funcionam e deram grandes resultados aqui na cidade, na capital. E quando nós recebemos o convite do governador para assumir a coordenadoria, um pedido foi feito de que nós não reinventássemos a roda, que nós pegássemos as boas ações que funcionam aqui em Curitiba e, claro, também em outras cidades do Paraná, e estendêssemos para os demais municípios. Então, nós temos algumas ações e programas aqui da capital que nós já adequamos nos moldes para serem implantados em outros municípios do Estado, e que estão prontos, mas que, infelizmente, a falta de recurso, a falta de planejamento anterior nos impediu. Mas eu tenho certeza que, muito em breve, estarão sendo implantados no... Eu não digo que em todos, mas já começando pelos principais municípios do Estado, aqueles que nos revelam maior índice de violência, como é o caso de Foz do Iguaçu, Guaíra, região de fronteira, Paranaguá, nosso litoral também é muito visada, é uma porta de entrada de drogas no Estado. Eu não vou estragar, eu até ia trazer uma notícia aqui, de um programa que está sendo lançado, e eu acho que o Paraná, mais uma vez, vai sair na frente. O governo federal deve lançar aí nos próximos dias uma reformulação, uma mudança no plano de enfrentamento ao crack. Eu não vou estragar, doutor Manuel Teles, o lançamento do programa pela presidente Dilma Rousseff, mas eu já fui informado pelo deputado federal Francisquini de que o recurso para o Estado do Paraná já foi autorizado, né? Nós começamos o projeto depois da Prefeitura de Curitiba e, felizmente, com a graça de Deus, esse recurso, segundo informações ontem, né, obtidas ontem, esse recurso já está disponível ao Estado do Paraná. É um recurso ainda que modesto, mas eu tenho certeza que é muito importante, porque ele vai ser o passo inicial para que nós consigamos fazer algo em prol da nossa sociedade. Eu trago a boa notícia também de que, para 2012, outros recursos estarão já sendo encaminhados para o governo do Estado, emendas parlamentares, verbas federais que estão vindo para o enfrentamento ao crack, né? E que nós também pensamos não somente no crack. Eu fiz um artigo esses dias, saiu numa revista, se não me engano, a Consulex, que eu fui indicado pelo ministro da Saúde, Nelson Padilha, e eu falei sobre o álcool, porque a preocupação maior hoje é a questão do crack. Mas nós não podemos nos esquecer do álcool, que é uma droga acessível, ela não é proibida, né? Então a nossa preocupação quanto ao álcool, que vem matando milhares de jovens, principalmente no trânsito. Então
Então, nós pensamos também em ações contra o álcool, né? Então, eu só quero finalizar agradecendo a presença de todos. Eu espero que nos nossos próximos encontros nós estejamos já comemorando as boas ações, os bons resultados que estamos plantando hoje aqui, né? E que o Paraná sirva mais uma vez de exemplo para o Brasil, com essa rede que estamos formando hoje, essa rede que eu tenho certeza que vai ser fundamental para a redução da criminalidade no Estado, para o recuo do tráfico e de uso de drogas. Eu agradeço mais uma vez a presença, peço licença aos integrantes da mesa e a todos para me ausentar. Obrigado. Bem, dando continuidade, vamos saber um pouquinho quais são os recursos que nós temos no Fundo Nacional Antidroga, como se pode acessar este fundo, como fazer para que os recursos financeiros cheguem aos municípios. E para isso, então, vamos ouvir o Dr. Manuel Teles, que vai nos falar sobre esse assunto. Obrigado, boa tarde, que nós tenhamos aqui um bom evento, né? Final de evento. Primeiro, a gente quer agradecer o convite, parabenizar também a doutora Maria Espéria pela iniciativa, pela luta. Eu lembro, em agosto, nós estivemos aqui em uma capacitação para as comunidades terapêuticas e tivemos um encontro e, a partir daí, algumas ações aconteceram e hoje nós estamos aqui para falar algo sobre esse trabalho ao longo desse tempo. Ficamos felizes por essa oportunidade, espero que vocês estejam também com a mesma expectativa para que cada dia vivido em 2012 seja um dia melhor e bem mais, com resultados bem mais consistentes, né? Porque os que nós estamos vivendo, ou os que nós já vivemos, nós adquirimos essa experiência para tanto, né? A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, ela é a gestora da política nacional, da política brasileira, e por conta disso ela também detém o Fundo Nacional. O fundo, ele é composto por aqueles bens que são apreendidos por força do narcotráfico. Esses bens são transformados em dinheiro ou são usados em determinadas ações pelo poder público ou pelo terceiro setor privado. E aí as ações se encontram para que as coisas aconteçam, desfazendo o caminho, o caminho feito pelo tráfico, pela droga, desfazendo o efeito negativo na sociedade. Então, esta é a imagem rápida do Fundo Nacional Antidrogas. Esses bens, ao serem apreendidos e o juiz decretando uma instituição, seja pública ou privada, para uso e fruto enquanto o processo se desenvolve, esses bens apreendidos já serão utilizados pelas ações do Estado, no nível de prefeitura, no nível de Estado ou no nível de governo federal, ou ainda por qualquer poder, ou ainda pelas organizações não governamentais da área social. A gente tem bastante uso pelas comunidades terapêuticas que requisitam automóveis, que requisitam terrenos para seu trabalho, e esse bem já é autorizado o seu uso. Se o processo se configurar efetivamente o perdimento para o governo federal deste bem, este bem poderá ser doado de imediato para essa instituição, seja ela a prefeitura, seja ela estadual, instituição do nível estadual, ou seja a instituição privada que esteja sob a tutela desse bem. Esse bem passado para essa instituição, ela não poderá se desfazer desse bem, ela vai manter esse bem em uso, mantendo esse bem em perfeitas condições de uso,
tornando-se inservível ou antieconômico, por qualquer outra razão, não tendo mais necessidade desse bem, a SENAD poderá substituir esse bem para essa instituição. Leiloa este bem, transforma este bem, ou sucateado, sei lá, já em desuso, transforma de novo esse bem em dinheiro. A SENAD tem uma equipe reduzida, um pessoal muito trabalhador, mas tem dificuldade de atender o país inteiro. Daí se adotou a prática de conveniar o Estado para que o próprio Estado possa leiloar este bem e o próprio Estado possa usar este dinheiro. A exemplo, né, nós, neste evento, tivemos um trato sobre um convênio aqui com o Paraná, né, que nós começamos a trabalhar nesse convênio lá para junho, julho, agosto, e hoje, com o trabalho e a sabedoria da doutora Maria Espéria, foi possível esse trato, né? A gente conseguiu intermediar tudo isso e acontecer. Então, o Estado leiloando esse bem, ele apresenta um projeto para gastar esse dinheiro. E aqui entram as prefeituras. As prefeituras sendo bem articuladas com o governo do Estado, neste projeto do Estado, as prefeituras poderão também participar deste dinheiro, mediante esse projeto do governo do Estado. E aí a SENAD entra apenas na avaliação desse projeto, se esse projeto está dentro dos parâmetros, está dentro dos pressupostos e dos objetivos da política nacional. Estando adequado, o governo do Estado decide com qual organismo ele vai trabalhar no seu Estado, se são as prefeituras ou se o próprio governo do Estado assume esse projeto. O certo é que esse dinheiro vem para o Estado no percentual que o Estado estabelecer. O governo federal não faz muita questão de ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro, após aprovado esse projeto, será trabalhado no próprio Estado. Não são todos os estados brasileiros que a gente consegue fazer convênio, mas estamos tentando ver se nós chegamos em todos os estados brasileiros para que todos os bens sejam, de imediato, pelo menos usados. Qualquer instituição hoje já pode ser fiel depositária daquele bem no momento em que aquele bem está apreendido sob a suspeita, né, do narcotráfico. Se configurar o perdimento, aquele bem poderá ir para aquela instituição. Se não acontecer isso, é que vai para o nosso leilão. Bom, nós tivemos assim uma evolução na qualidade do gasto, porque eu acho que o Brasil, a política nacional ela é muito nova, a política tem por volta aí de 10, 11 anos, e 6, 7 anos de realinhamento, 2006 que a gente fez o realinhamento da política, levando-se em conta que nós temos políticas mais antigas e que ainda sofrem determinados gargalos, a nossa sobre droga é uma política nova e já se tem um aprendizado muito grande, né? Até porque essa questão da droga, né, resguardando aqui o meu pouco conhecimento, minha área é financeira, eu tenho uma formação na área de contabilidade, tenho um mestrado na área de gestão social, por isso que eu caso dinheiro com social, ainda bem que hoje a gente aprendeu a fazer isso, porque só dinheiro não vai, mas também só o social sem dinheiro não floresce, né, não anda. Então, os nossos projetos, eles estavam relacionados a algumas habilidades, né, a questões práticas do fazer e até do tratar propriamente dito. E a gente foi aprendendo que, ao longo da experiência, essa complexidade dos processos, né, essa complexidade da questão da droga, vai sendo compreendida à medida que a gente vai entendendo que não é uma questão muito simples, que esteja afetando apenas um indivíduo, apenas uma família. A gente começa a descobrir que essa questão vai alterando toda a sociedade, vai alterando todo um fluxo natural
de normalidade da sociedade e, por consequência, vai matando aquele ser, se não matou fisicamente, matou socialmente, elimina o indivíduo socialmente. Então, isso nos dá um recado muito sério. Eu tenho que gastar dinheiro da forma adequada. Então, nos fez pensar com projetos que atendessem a uma necessidade maior da sociedade, que pudéssemos resgatar, sim, o ser humano, mas também pudéssemos resgatar o ser social, trazer o indivíduo de novo para a sociedade. Então, esse dinheiro que nós trabalhamos como os verdadeiros garimpeiros, infelizmente, em um terreno que a gente não queria garimpar, que é essa área dos bens deixados aí pelo narcotráfico, o ideal era que a gente não tivesse isso, mas já que tem isto, vamos lá buscar estes bens e reverter nesse processo da sociedade. Então, os projetos financiados começaram a se ter uma configuração que não se esqueceu daquela parte tangível, mas também se buscasse aquilo que é de valor, mesmo que intangível na sociedade. O resgate da família, o resgate do indivíduo, o resgate da vida social por conta desse dinheiro. Por isso, a complexidade. A complexidade de se fazer o casamento entre o aspecto financeiro e a verdadeira solução do problema, que, num olhar leigo, parece que nós ainda não sabemos exatamente o que é. Porque a universidade nos diz uma coisa e tem razão, funciona. O terceiro setor diz uma outra coisa, tem razão, funciona também, tem razão. O governo também tem sua opinião, também tem razão, funciona. Então parece que o melhor é reunir todo mundo e gastar esse dinheiro numa forma que se tenha um resultado efetivo a despeito de uma corrente ou de outra, mas que a sociedade não está preocupada qual foi a corrente que venceu, qual foi a abordagem dada, o importante é que se chegou no resultado a contento. Então, são projetos complexos, né? Demanda muito mais pensar, e ainda diante de uma sociedade que se configura de inteira boa vontade, desejo, trabalho, persistência em buscar esses recursos, porque nós também temos uma outra fonte, que são os parlamentares correndo atrás desses recursos, buscando recursos e trazendo recursos. Nós estamos no exemplo do Paraná, como já foi falado aqui pelo piloto, né? Alguns projetos já bem andados, já praticamente certos para serem gastos agora em 2012, tanto pelo governo do Estado como pela Prefeitura de Curitiba, né, para a Prefeitura de Curitiba, graças a esses parlamentares, né, o atual vice-governador Flávio Arnes e o deputado Francisquini, buscaram essas emendas. Agora, olha a nossa angústia de técnicos, né? Não somos políticos, não todos somos de corrente política, mas técnicos. Enquanto os recursos estão sendo buscados, garimpados lá, e demandam tempo, porque a estrutura do Estado é esta, que tem tempo, tem leis a serem seguidas. Do outro lado, ficamos todos aqui tentando apresentar determinados projetos para que, de encontro a esses recursos, possa ter um efeito efetivo na sociedade. Então, a nossa angústia, às vezes, é a urgência que se configura, dado o tempo que eu tenho para saber que esse dinheiro efetivamente vai ser destinado, e o tempo que eu tenho de apresentar o projeto. Muitas prefeituras não têm. E o exemplo foi que ano passado, quando o plano de enfrentamento do crack foi lançado, de 5.700 municípios, menos de 1% apresenta projetos. Então é sinal que o tempo está muito curto. Ou eu ainda não sei qual é a natureza do projeto que eu devo apresentar. E há mais um pouquinho, andando um pouquinho mais, o presidente Lula discursava dizendo que o Brasil tem dinheiro e não tem projeto. E a verdade está aí. O dinheiro existe, não temos projetos,
porque e ainda mais nesta área de drogas. O que a gente tem ainda estamos descobrindo. Que bom que este funcionou. E funcionou, tanto funcionou que o próprio governo passa a reconhecer alguns setores, quando nós investimos na capacitação, quando nós investimos nos diagnósticos do Brasil, que a gente não conhecia o Brasil, a política tem 10 anos, 11 anos, então a gente precisava conhecer o Brasil, então os diagnósticos começam a aparecer, e à medida que esses diagnósticos vão aparecendo, nós vamos atuando de forma a atender a realidade brasileira. Então, lançados os cursos, como Fé na Prevenção, que não deixa de ser uma comunicação, não deixa de ser uma linguagem, né, para que o terceiro setor privado, o setor de comunidade terapêutica, também seja chamado a colaborar nesse incansável trabalho na questão das drogas. Então, nós temos todo um trabalho de compreensão, de entendimento, de aprendizagem ao mesmo tempo que temos que fazer. Não dá para parar, não, deixa eu primeiro aprender, deixa eu primeiro saber o que tem, qual é a realidade brasileira. Não dá tempo. Ao mesmo tempo, tem aquela velha historinha, não sei se vocês lembram, uma historinha apócrifa dos pescadores que viram no leito do rio crianças morrendo afogadas e saem em busca daquelas crianças, salvando aquelas crianças, mas de repente um sai do leito do rio, sobe margem acima, e o outro diz: você vai me deixar aqui? Tem muita criança no leito morrendo afogada. Mas se eu não subir e ver quem está jogando criança, ninguém vai conseguir resolver a questão. Então nós estamos nesse dilema, temos que sair do leito, correr lá em cima, olhar quem está jogando e ao mesmo tempo temos que salvar quem está no meio do leito do rio. Então, eis a angústia, eis a dinâmica, e o pior, ou talvez o melhor, é a questão cultural brasileira, de que um governo é paternalista, de que o Estado é paternalista, e que eu tenho que trazer a solução lá de Brasília, não é daqui, quando nós sabemos que às vezes as grandes ideias estão aqui, estão nos municípios, estão nas prefeituras. O que nós estamos precisando é que as prefeituras fiquem mais atentas, que os governos fiquem mais atentas, porque hoje nós temos uma ferramenta, falando em controle financeiro, nós temos uma ferramenta muito eficiente e que tende a ser mais eficiente a cada dia, que é o sistema eletrônico de controle de gastos no Brasil. Então, nós temos um sistema de convênio chamado Siconve, que nós já colocamos todo o processo automatizado no sistema, e que se o prefeito ou se a organização não governamental tiver a paciência de olhar nesse sistema, antigamente você gastaria muito dinheiro com consultoria, com alguém que pudesse tentar sair de governo, de ministério em ministério, buscando quem é que tem disponível alguma verba. Hoje não, o próprio sistema eletrônico te dá em 30 segundos, quando você acessa o portal dos convênios, ele diz lá qual é o órgão do governo federal que tem programa aberto. E você, com o seu projeto, lança, a isso ele chama de proposta, e a sua proposta poderá ser contemplada. A Senad, ela consegue publicar alguns editais. Normalmente, a partir de abril, maio, a gente tem publicado alguns editais de chamamento público de algumas propostas de prefeituras e de organizações não governamentais. Só que nós seguimos aquilo que está preconizado lá naquela portaria do sistema, do Siconve, a 127, quando nós fazemos a avaliação econômica da instituição. Se ela é uma organização não governamental, nós queremos saber se ela tem capacidade de gestão, quais são os indicadores de gestão. Para isso, a gente pede um relatório de gestão, pede a contabilidade, e tudo isso é analisado. Então, há um cadastro prévio na Senad, além do cadastro eletrônico, há um cadastro documental também na Senad, para a gente saber a capacidade técnica. Por quê? Se essas organizações elas não conseguem gastar com qualidade o dinheiro dos seus mantenedores, da sua igreja, dos seus mantenedores populares, seus doadores, comércio, igrejas e outros, como que ela vai gastar o dinheiro público? Aí vai acontecer o que está na imprensa hoje aí. Então, para nos precavermos desta falta de qualidade do gasto do dinheiro público, a gente faz a análise da gestão. Problema seríssimo. Não há gestão nessas organizações. E aí
quando nós levamos para a presidente Dilma, em junho, quando ela nos pediu um trabalho para que ela apoiasse as comunidades terapêuticas, e ela disse, e ela chamou as comunidades terapêuticas em julho, representadas pelas suas federações, aqui de Curitiba, tem uma federação, se não me engano é a Contel, estava lá presente, e ela disse que queria que o governo dela fosse marcado nesse terceiro setor privado, como aquele governo que foi e deu oportunidade para eles existirem. Que ela não queria que o governo dela fosse marcado por aquele governo que fosse apontar o dedo nos erros, mas sim apontar o dedo para que eles acertassem. Para isso ela ia adotar esse setor por 3 anos, que é de janeiro de 2012, ao final do governo dela, dezembro de 2014. Então, que esse setor iria ter dinheiro para fazer muitas ações. Dentre essas ações, nós colocamos o problema da gestão. E ela disse, então, vamos tentar trabalhar essa questão da gestão. E em agosto, nós estivemos no Paraná, capacitando as organizações não governamentais do Estado do Paraná, aqui em Curitiba, convocado pelas suas confederadas, e capacitamos o Brasil todo. Claro que não saiu 100%, nem toda a mobilização ela é perfeita, mas nós ainda continuamos capacitando muitas organizações para que elas tivessem um mínimo de gestão, porque a instituição ela não tem uma gestão profissionalizada, é uma gestão familiar, pessoal. E o que a gente precisa é que alguns princípios brasileiros, de gestão possam se configurar nesse setor também, porque o governo não pode estar derramando dinheiro nessas organizações se essas organizações não têm capacidade de gestão. Em Minas Gerais aconteceu, em Itaúna, uma organização, nós colocamos lá R$73 mil em abril. Em outubro deste ano ele não tinha gasto 1 centavo, porque a pessoa não sabia como gastar. Uma pessoa super honesta, muito séria, mas que estava com medo de gastar e não sabia como prestar conta. Acontece isso também. Então, é sinal que a organização ela é administrada ainda com um nível de gestão familiar, de sobrevivência apenas. Bom, baseado nisso, ela deverá lançar agora, dia 6, está programado para o dia 6, o lançamento dessas ações do plano de enfrentamento do crack, que deve haver ações, estão programadas ações para prefeituras e para governo do Estado e também para esse terceiro setor privado. A despeito de toda uma discussão, se é da área de saúde, se é da área social, o que nós estamos fazendo é, ao mesmo tempo, cuidando de tudo. E não dá tempo para parar, para discutir se é desta área, se é daquela. O que dá tempo é para discutir o seguinte: você está conseguindo alguma coisa, que bom, traz para cá. Você também, que bom que está conseguindo. E nós estamos levando a discussão para que seja definido na sociedade. Essas ações com o terceiro setor privado, com a prefeitura, com o Estado e com as ações do governo federal, a presidente Dilma acha que em 3 anos, ela acha que até o final do governo dela, ela vai conseguir ser uma referência na área de drogas no mundo, assim como o Brasil é na área da AIDS. Difícil, nós sabemos, impossível não, mas que é muito difícil, é. Mas não é porque é difícil que a gente vai parar e não vai fazer. Eu acho que a gente tem que assumir como um desafio, mas é um desafio bom, que é um desafio que eu desejo, é um desafio que todos os brasileiros desejam. Que a gente tem orgulho de falar hoje do Brasil com relação à AIDS, que o Brasil cuida, que o Brasil trata. Então, será um orgulho nosso também, daqui a mais um pouco tempo, se não 3 anos, mas deixar um caminho bem pronto, para que nessa questão da droga se configure algumas ações mais consistentes. Bom, vamos então fechar aqui um raciocínio. O dinheiro é possível por várias fontes. Primeira fonte, o leilão que o Estado pode fazer pode chegar na prefeitura, pode chegar na organização não governamental, desde que se tenha um projeto com essa linha moderna de raciocínio, de que não é apenas o tratamento
químico ali do indivíduo, mas é também o tratamento social do indivíduo, que aí não sou eu que entendo, daqui a pouco a gente vai ter alguém que entenda bem disso aqui. A questão social do indivíduo tem que ser visto. E esse dinheiro, nós costumamos falar que dinheiro ele existe para ser gasto com prazer, não com arrogância. Então, se a gente sabe gastar esse dinheiro chega. Agora, para isso eu preciso de estruturas governamentais, estruturas públicas, porque a análise de gestão, como o Brasil é muito, muito grande, a análise de gestão passa por um poder público municipal. Então, eu preciso de um parecer técnico do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e como o Estado é muito grande, eu posso precisar de um Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Então, seria interessante que as prefeituras estivessem mobilizadas, imbuídas de uma ideia de que ela precisa ter uma estrutura que cuide da sua política municipal sobre drogas. O Conselho Municipal de Política sobre Drogas não é o executor de ações, de prevenção, de tratamento, e sim o gestor da política municipal, mobilizar a sociedade para que as coisas aconteçam, tentar centralizar, organizar para levar os recursos para aquele município. Então, o Conselho Municipal é que vai fazer esse olhar do governo federal no município. Então, nós precisamos que o Conselho Municipal emita, no mínimo, 2 pareceres, pelo cadastramento da instituição, porque eu preciso me relacionar com essa instituição, o governo federal precisa passar dinheiro, mas eu não tenho conhecimento dessa instituição. Então, o Conselho Municipal, quando na ausência deste, o Conselho Estadual vai fazer esse olhar e vai emitir um parecer. O ideal era que fosse o Conselho Municipal. Então, o governo federal passa a conhecer esse ente e ele passa, então, a fazer suas parcerias com maior segurança. Então, aí a gente tem uma qualidade nas ações, quando nós temos o governo federal trabalhando, o governo estadual trabalhando e o governo municipal trabalhando integrado. Daí sim, nós podemos lançar a nossa necessidade, se a gente não der conta, se o nosso equipamento público não der conta, a gente pode lançar a mão do terceiro setor privado, para que esse terceiro setor privado possa fornecer seus serviços em benefício desta sociedade. E aí a gente fecha um ciclo de um gasto econômico adequado. Então, vem o leilão fazendo isto. Aliado ao leilão, ao mesmo tempo, eu tenho alguns editais da Senad. Agora, em dezembro, dia 6, vai ser lançado pelo Ministério da Saúde esses outros editais que nós estamos aguardando dia 6. Agora, lá para abril, maio, os editais da Senad, e observar quais outros órgãos estão lançando ações, chamamento público para estas ações. Outras ações que nós podemos ter ver se nos nossos pátios aí das delegacias, dos fóruns, se existem bens apodrecendo aí por força do Estado, está parado lá, levando chuva e sol, e eu, com a minha organização, chego lá, o doutor juiz, me deu uma carta, me deu um ofício para a Senad, para que eu possa ser fiel depositário desse bem, ou para que a Senad possa me doar esse bem. Se você não tem um indicador desse aí, manda a carta direto para a Senad e vamos ver o que acontece. É possível que a Senad tenha já, lá no seu catálogo, alguns bens de alguns estados que comunicam que existem esses bens. Agora, se o município ou o estado não nos comunica que esse bem está apreendido, ele vai ficar apodrecendo. E se você não descobrir, ele vai ficar apodrecendo por muito mais tempo. Então, seria interessante que você fizesse isso. A relação ela é simples, ela é só um cadastro de uma documentação para a gente averiguar a tua competência em gastar dinheiro alheio, gastar dinheiro do público, porque no terceiro setor nós temos um problema seríssimo, que a organização se apresenta como uma coitadinha que não tem capacidade de gestão. E eu, como professor universitário, eu desafio que vocês têm muito mais capacidade de gestão do que vocês imaginam. É porque vocês não fazem uma contabilidade como a contabilidade brasileira exige que seja feita.
Eu fiz um trabalho no estado do Goiás. Hoje eu tenho um voluntariado em São Paulo, eu tenho um voluntariado em Minas e tenho um voluntariado em Goiás. A cada 3 meses eu dou um dia gratuitamente para esses estados. Eu fiz um trabalho no estado de Goiás que nós começamos a mensurar a gratuidade de comunidade terapêutica. O meu sonho um dia é orientar uma monografia nesse campo. A Unievangélica, que é uma universidade particular, privada do estado de Goiás, está adotando essa ideia com a gente lá. Se alguém na comunidade terapêutica usa uma laborterapia para tratar ou para acompanhar, agora é acompanhamento terapêutico, para acompanhar um usuário deste, aquela laborterapia, vamos supor que seja numa horta, a comunidade gasta dinheiro com a semente, com a terra, com o implemento, com tudo mais, equipamento e tudo mais. E aquele trabalho é tido como laborterapia. Parabéns, é uma vertente e tem que continuar. Mas aquele trabalho ele tem que ser mensurado para fins de contabilidade, porque a horta vai nos dar um pé de alface que vai ficar no meu almoço. A granja vai me fornecer uma galinha, um outro animal, que vai ser o alimento do meu grupo. Então, aquilo tem que ser contabilizado como uma entrada, mesmo que não financeira, mas econômica. Aí eu mostro competência, eu mostro capacidade de gestão. Eu vou mostrar o valor da minha gratuidade. A sociedade brasileira precisa mostrar o valor da gratuidade, quanto ela fornece para esses entes, para essas organizações, economicamente. E nós não temos isso mensurado. As organizações apresentam relatório de gestão zerado, como que não tivesse nada. E a gente pergunta, e cadê o dinheiro que vocês comem todo dia? Não aparece. Esse trabalho, que é feito com alunos da área de custos, eles apuram os custos dessas pessoas, e nós chegamos a um custo de aproximadamente R$500 só de alimentação. Na hora que a gente colocou a quadra de esporte, a piscina, foi para R$1.200. Na hora que a gente colocou a edificação, o prédio, a fazenda, foi para quase R$6.000 por pessoa, por residente. Então, veja, existe um potencial muito grande econômico que está sendo trabalhado, está sendo utilizado e não está sendo mensurado. Então, há essas vertentes que a gente precisa trabalhar. Então, para nós fecharmos, a questão é que o governo é composto por pessoas que estão com esse olhar social, com esse olhar financeiro, né, com esse olhar econômico, enfim, com esse olhar para resolver a situação. E nós temos que buscar o financeiro. E não só na emenda parlamentar, claro que isso é importante, os deputados parlamentares do Paraná são bem ativos, a exemplo que nós já estamos, ontem eu deixei já aberto no SICOMV a proposta para que o governo do Estado inserisse, e deixei a proposta já aprovada da Prefeitura, a Prefeitura já inseriu, nós já aprovamos lá no sistema. Então, significa que em 2012 a gente vai ter, sim, por força dos parlamentares, esse dinheiro sendo gasto na Prefeitura e também no Estado do Paraná. Mas não basta deixar só os parlamentares trabalhar. Você também, como cidadão, você pode trabalhar na sua instituição. Bom, talvez eu não tenha falado tudo que queria falar, mas eu acho que eu dei uma geral na qualidade de projeto, que às vezes o parlamentar está correndo atrás, mas eu, como funcionário público da Prefeitura, ainda estou aqui dormindo. Em vez de eu já estar correndo atrás do projeto, da qualidade do projeto, para quando o dinheiro sair eu já estar aqui com essa qualidade. Ah, não, o cara me ligou, me deu só uma semana. Mas por que você deu uma semana? Porque no Brasil existem prazos, o parlamentar só conseguiu aprovar a sua emenda na última hora, e você tem um mês para se inserir. Nós temos, gente, vários municípios em Minas, vários em Goiás, que vão perder dinheiro porque os técnicos das prefeituras não estavam esperando que os seus parlamentares conseguissem o dinheiro. E não deu tempo em inserir no SICOMV. E nós temos uma questão orçamentária que fecha dia 31 de dezembro. Então, nós temos que fechar isso. Então, eu acho que nós, funcionários públicos, estamos ainda dormindo bastante, esperando que o meu prefeito, que o meu senador, que o meu governador, que o meu parlamentar é que faça a questão. Eu acho que tem que começar de baixo, acordar, se preparar, porque vem. E, como agora é eletrônico, o SICOMV está aberto aí para você olhar onde que tem dinheiro, qual é a fonte de recurso, você pode clicar, acessar a proposta, acessar o programa
e tentar colocar para a sua prefeitura que é possível apresentar uma proposta. Eu peço desculpa se avancei do tempo, mas eu acho que foi necessário. Obrigado. Foi ótimo, acho que o Manuel sintetizou bem a possibilidade de recursos. Vamos falar agora então com a Juliana, que vai falar um pouco mais da vertente da assistência social. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite da doutora Maria Espere, em nome da nossa secretária nacional, Denise Colim. Queria parabenizar o Conselho pela realização desse evento e também todos os outros parceiros aí envolvidos, o Governo do Estado, o Comitê Gestor Interministerial de Saúde Mental, o Ministério Público. Então, queria muito parabenizar vocês. Eu acho que o Estado do Paraná já está aquecido aí no movimento que a gente vai precisar mesmo no Brasil, aquecer cada vez mais, ainda mais com as ações que a presidente Dilma vai lançar, provavelmente aí no dia 6. A gente vai precisar muito desse movimento aí nos estados e municípios para conseguir implantar ações e fortalecer no país as políticas públicas de atenção aí à questão de álcool e drogas, né? Bom, eu estou aqui e pode passar pela cabeça de alguns de vocês, né? Por que alguém do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está aqui falando sobre recursos, sobre a questão de álcool e drogas? Deixa eu só, para ter uma ideia do público que está aqui, quem é da área de assistência social? Levanta a mão, por favor. Nossa, tem bastante gente, né? Tem bastante gente. Então, para vocês, eu vou falar algumas coisas que já é bem conhecida, tá? Mas, pensando um pouco até nessa participação nossa nessa mesa, para falar desse assunto, eu queria retomar um pouco o movimento que o país vem tendo desde o ano passado, com o lançamento do Plano de Enfrentamento ao Crack pelo Decreto 7179. Eu acho que, pela primeira vez, o país lança uma proposta mais arrojada, né, de enfrentamento à questão, de atenção pelas políticas públicas de uma forma integrada e intersetorial. A partir do lançamento do plano, essa questão começa a ser vista não só como uma questão da saúde ou como uma questão da segurança pública. Começa a ser vista como uma questão que perpassa todas as políticas públicas e que precisa da atenção integrada das diversas políticas públicas. Quando a gente pensa em política pública para um país em relação à questão das drogas, a gente tem que pensar primeiro nos três poderes, né? Que os três têm uma ação em relação à questão que a gente está discutindo aqui hoje. Um país precisa ter um aparato legal, né? Precisa do legislativo. Afinal de contas, como que se vai julgar, legislar a respeito disso? E o Brasil tem todo o seu aparato legislativo em relação a isso e toda uma concepção que subsidia o aparato legislativo que nós temos, né? É preciso pensar no Poder Judiciário, que é quem vai aplicar o que esse aparato normativo rege para o país, né? Quem vai julgar, por exemplo, os crimes relacionados a tráfico, enfim, né? Então, o Poder Judiciário tem todo o seu papel. E o Executivo também tem todo o seu papel em relação a essa questão, né? de implementação de políticas voltadas, seja para a prevenção, né? E aí a gente pode incluir as mais diversas políticas, o esporte, a educação, a cultura, a assistência social, a saúde, porque essas políticas elas estão todo dia na vida do brasileiro, na vida das famílias, elas estão em contato com as crianças, com os adolescentes, a mídia tem um papel importante também. Então, as políticas preventivas elas têm essa natureza transversal, elas envolvem todas as políticas, né? Na questão da atenção, não é uma questão só de saúde também, né? Se a gente pensar numa família que vive uma situação de uma pessoa que tem um quadro de dependência química... Deixa eu só pedir, tem uma aguinha, você passa para mim, por favor. Eu vou tentar falar pouco, tá, gente? Uma família que vive, por exemplo, alguém que tem um quadro de uma dependência química, né? Essa questão não afeta só a saúde, e só a saúde daquele indivíduo que está vivendo isso, né? Eu acho que nenhum de nós que está aqui hoje tem dúvida de que isso afeta a vida daquela pessoa que está vivendo isso, a vida da família dela, a vida dos amigos dela, né? A vida dos colegas da escola dela ou da faculdade, enfim, é uma questão que repercute no ciclo de vida, no ciclo de relações daquela pessoa, né? E dependendo da situação que aquela pessoa está, ela vai comprometendo as relações familiares, vai comprometendo a continuidade da sua vida, da vida na escola, da vida nos estudos, da vida no trabalho.
E por isso que a gente precisa ter uma atenção que seja integrada e que olhe não só para a questão da saúde física, mas que olhe esses outros campos da vida dessa pessoa, né? E é aí que entra a área social também, né? É aí que entra também o papel da assistência social. A gente foi muito provocado com esse plano, né? A gente está fazendo muito esse exercício em Brasília de tentar avançar mais, amadurecer mais qual é o nosso papel em relação a isso, para orientar os municípios, os gestores, os trabalhadores do SUAS. Isso já estava na nossa política, mas a gente tem procurado amadurecer um pouco mais qual é o nosso papel, né? Mas, historicamente, embora a gente não tivesse... Obrigada. Embora a gente não tivesse, na área da assistência, uma ênfase nessa questão, quem é da área da assistência sabe que, historicamente, essa questão chegou aos atendimentos, né? Porque as famílias chegam para ser atendidas no CRAS, chegam para ser atendidas nos CREAS, vivem em situação de vulnerabilidade social, ou vivem violência intrafamiliar, ou um adolescente que está em medida socioeducativa, e todas essas questões, muitas vezes, elas vêm junto também com a vivência da família dessa situação, né? De ter na família a questão das drogas, de ter esse desafio também a enfrentar, além da questão da vulnerabilidade do risco social. E o que várias pesquisas mostram, né? Que se você tem uma pessoa que vive essas duas situações, né? Está numa situação de risco social e está também vivenciando essa questão do uso abusivo ou dependência de drogas, isso, se não for trabalhado com a perspectiva tanto de você diminuir os riscos sociais como os riscos no campo da saúde, isso pode levar a um agravamento das duas coisas, né? Se a gente imaginar, por exemplo, uma situação de exploração sexual, né, de uma criança ou de um adolescente, se tem um uso de drogas envolvido, ou mesmo de uma mulher adulta que tem mais condições de se defender e se proteger, se tem um uso de drogas envolvido abusivo, ela vai estar numa situação de risco muito maior, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do risco social, né? Então, é importante que essas coisas elas sejam vistas de uma forma integrada e também que o país comece a trabalhar um pouco mais de forma integrada, né? Como nem todo mundo aqui é da área da assistência, está projetando o slide? Eu acho que não, né? Eu trouxe alguns slides, mas... Tá? Ah, tá, agora tá. Como nem todo mundo é da assistência, eu queria só mostrar para vocês como é que eu faço aqui para ficar bem grande. Exibir. Apresentação aqui. Bom, como nem todo mundo aqui é da área da assistência, eu queria só mostrar para vocês rapidinho como é que funciona o Sistema Único de Assistência Social, tá? Então, desde 2004, com a Política Nacional, e 2005, com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, o país começou a organizar a assistência social como um sistema único, né? Com um comando único no país inteiro. E bem semelhante à estruturação do SUS também, né? Então, nós temos a proteção social básica, que é onde o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tem um papel importante aí de referência no território para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós temos o serviço de proteção integral a famílias e indivíduos, que é o PAIF, que atende essas famílias. Além disso, tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, a básica tem toda uma estruturação de serviços voltadas a ações preventivas e ao trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Depois, nós temos a proteção social especial, que organiza os serviços e programas voltados para o atendimento daquelas populações que já vivenciam situação de risco social, né, que já vivenciam uma situação de violação de direitos. Então, aí a gente está falando de trabalho infantil, nós estamos falando de violência intrafamiliar, nós estamos falando de medida socioeducativa, né, nós já estamos falando de situações que, do ponto de vista social, elas já têm um agravamento e já vão precisar de uma atenção, então, mais especializada. E a proteção social especial ela é organizada em média e alta complexidade. Na média complexidade, nós temos o Centro de Referência Especializado, que faz todo o atendimento, né, com as famílias que vivenciam situação de trabalho infantil, de vivência de rua, de violência intrafamiliar, enfim, todos esses atendimentos que requerem uma atenção mais especializada. Também temos o acompanhamento dos adolescentes em medida socioeducativa em meio aberto. Temos também o serviço de abordagem nas ruas, que é aquele serviço que circula pelas ruas fazendo um trabalho de intervenção no território nas ruas. E
Na média complexidade, nós temos também agora, desde o ano passado, a partir dos recursos do Plano de Enfrentamento ao Crack, nós passamos também a cofinanciar o serviço ofertado específico para a população em situação de rua, ofertado no Centro de Referência para a População em Situação de Rua. E, depois da média complexidade, nós temos a alta complexidade, que são todos os serviços de acolhimento, né, ou mais conhecidos, aí, para quem não é da área, como serviços de abrigo. Então, esse gráfico, né, exemplificado até a proteção social básica bem maior e depois as bolinhas vão diminuindo, é para dar essa ideia mesmo, né, que a proteção social básica ela tem que atingir um número muito maior de famílias, de indivíduos, operando de uma forma preventiva para se prevenir as situações que são atendidas na proteção social especial de média complexidade, mais ainda na alta complexidade, né? Por quê? Porque quanto mais eu subo nessa linha, mais perdas, mais riscos, mais agravamentos aquela pessoa, aquela família vão vivenciando, né? Então, é importante trabalhar numa perspectiva preventiva, ou quando a pessoa já está naquela situação lá na alta complexidade, se trabalhar pelo retorno ao convívio familiar, quando for possível, né? Pelo retorno dessa pessoa aí ao convívio familiar e comunitário. Tá? Então, fiz esse panorama geral um pouco para vocês de como que é o SUAS, porque, diferente do colega aqui da Senad, que falou de como que funciona o repasse de recursos deles lá, para nós é um pouco diferente. Né? Por quê? Porque nós temos uma sistemática de cofinanciamento própria, né? Assim como o Ministério da Saúde. O recurso que o Ministério do Desenvolvimento Social repassa para assegurar a continuidade dos serviços, né, que é o maior montante nosso repassado. A gente também tem recurso de convênio, como ele falou, né, mas o nosso grande montante é voltado para a manutenção dos nossos serviços. E esse recurso ele é repassado fundo a fundo. É um mecanismo mais simplificado que assegura a continuidade dos serviços, né, porque o convênio ele é um processo mais burocrático, ele tem um tempo determinado, é um projeto por um ano. E no SUAS, assim como no SUS, né, a gente está falando de serviços que não podem parar. Né? Eu não posso, hoje, ter um serviço no meu município que atende essas famílias, né, que vivenciam situações de violência ou para atender a população em situação de rua, e daqui a 6 meses eu não posso contar mais com esse serviço. Né? Porque essas atenções elas precisam estar asseguradas na nossa sociedade. Né? A assistência social ela está assegurada lá na Constituição Federal como um direito cidadão que dela precisar. Né? Então, nós precisamos assegurar essa continuidade da atenção. Então, o recurso nosso é repassado fundo a fundo, direto do Fundo Nacional para os fundos municipais. Nós temos o nosso repasse para os estados, é só no caso de unidades regionais, que são só existem para a proteção social especial. A proteção social básica, ela todinha, ela tem que ser municipalizada. Tá? Então, o recurso vem direto do Fundo Nacional para os fundos municipais, para a manutenção dos serviços. Em alguns casos específicos, esses recursos podem ser operacionalizados no município por meio de parceria, e aí a prefeitura que convenia com as entidades de assistência social. Nunca o governo federal direto com as entidades, nunca. Né? Então, é dessa forma que funciona o repasse do nosso recurso, do nosso orçamento. E, falando mais propriamente dessa questão do enfrentamento da política sobre drogas, diferente lá da Senad também, a gente não tem um repasse específico para isso. Né? Por quê? Quando a gente pensa em recurso para isso, né, vocês que estão se movimentando aqui para fortalecer essa questão no Estado, é importante a gente não pensar só no recurso que vem do Fundo Antidrogas. Né? É importante a gente pensar que a gente precisa fortalecer o orçamento de todas as áreas que vão ter um envolvimento com a questão. Então, no ano passado, foi esse o esforço que foi feito com o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack. O governo reuniu, chamou todo mundo na mesa para ver o que precisava fortalecer em cada uma das políticas e destinou dinheiro para isso. Então, na verdade, a gente não está começando agora, a gente já está vindo num processo. Ano passado, o governo destinou 100 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Social, porque a gente identificou que a gente precisava fortalecer nossa rede. A gente tinha uma meta de ter um CRAS em cada município brasileiro. Né? E o CRAS tem todo um papel importante aí para trabalhar na questão da prevenção. Né? O CRAS atende criança, atende família, atende idoso, atende adolescente. Então, e a possibilidade de estar em todos os municípios brasileiros é uma possibilidade fantástica de trabalhar com a prevenção do uso de drogas no Brasil inteiro. Né? Então, com esses recursos, a gente conseguiu assegurar o apoio à implantação, né, à oferta de serviço, implantação de pelo menos um CRAS em todos os municípios brasileiros. No ano passado, nós conseguimos isso.
Nós temos pouquíssimos municípios que não têm CRAS ainda, porque ou o gestor não fez o aceite do recurso que o governo federal ofertou, ou o município não conseguiu implantar, alguma questão relacionada a isso, mas o governo federal já disponibilizou recurso para todos esses municípios, né? Para todos os municípios brasileiros. Na média complexidade, foi um salto muito grande. Muito grande, né? A gente tinha 1.014 CREAs que recebiam recurso do governo federal para funcionar. Com o plano de enfrentamento ao crack, a gente praticamente dobrou a nossa rede. A gente conseguiu atingir todos os municípios acima de 20 mil habitantes e conseguimos também atingir municípios com menos de 20 mil habitantes que tinham agravos de vulnerabilidade. Né? Quem quiser ver os critérios direitinho, é só olhar lá a resolução 7 da nossa CIT de 2010. Todos os critérios estão lá, até municípios com população abaixo de 20 mil habitantes puderam receber recursos para implantar seu CREAS. Né? E a gente também conseguiu, pela primeira vez, destinar recursos para a oferta de serviço no Centro de Referência para a População em Situação de Rua. A gente não pode ter a visão de que toda a população que está em situação de rua é uma população que tem a questão de uma questão relacionada a álcool e drogas. Né? Mas a gente sabe que é uma população também que dentre as suas demandas de saúde, também tem essa questão. Né? Então, o Centro de Referência para a População em Situação de Rua ele tem um papel muito importante aí nessa construção do processo de saída da rua, de ser uma referência mesmo para essa população, que ela possa acessar e que possa, gradativamente, ir trabalhando essa construção da saída da rua e o acesso dessa pessoa a direitos, a serviços, e até, né, todo o trabalho para essa pessoa recuperar a sua autoestima, a sua dignidade, né, que a gente vê lá, a gente vê que esse é o público que está mais distante na nossa sociedade de ser reconhecido como sujeito de direito. É o público que está mais distante, né? Então, essa unidade já estava prevista na Política Nacional para a População em Situação de Rua, no decreto, e o recurso que veio do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack possibilitou, então, que a gente fizesse a implantação, começasse no país, então, o apoio à implantação dessas unidades. Aí, só para vocês terem uma ideia do que isso significou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho, porque tem muitos slides, eu não vou falar todos, porque senão ia demorar demais. Mas... aí. Só para vocês terem uma ideia do que isso significou. Né? Antes da expansão, nós tínhamos 1.014 municípios com apoio do governo federal para a oferta dos serviços no CREAS. Depois da expansão, nós passamos a 1.951. Hoje, a gente tem mais de 2.200 CREAs já implantados no país, porque o município, independente do governo federal apoiar ou não, ele pode implantar a unidade também. Né? Isso, 1.951 são municípios, tá? Unidades são 2.124. Por exemplo, só para dar um exemplo, aqui em Curitiba, a gente tinha uma apoiada com recurso do governo federal. Com o recurso do Plano de Enfrentamento ao Crack, nós passamos a ter 9 unidades apoiadas. Né? Então, nós temos mais de 2.000 já, esse número até está desatualizado, 2.124. Né? Hoje, nós já temos, contando as que não são financiadas pelo governo federal, aqui a gente está falando só de financiado. Tá? Contando as que não são financiadas, a gente já está em mais de 2.200 unidades. Tá? Com relação ao acompanhamento dos adolescentes em medida socioeducativa, nós saímos de 388 municípios para 906 municípios recebendo recurso. Isso significou, nós mais que dobramos a capacidade de atendimento. A gente tinha uma capacidade de atendimento de pouco mais aí de 32 mil adolescentes e passou para mais de 73 mil adolescentes. Né? Financiamento numa capacidade de atendimento a mais de 73 mil adolescentes. E o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, que nós não tínhamos apoio a nenhum no país, e passamos a apoiar 88 municípios, 101 unidades. Né? Nem todos fizeram aceite, nem todos conseguiram implantar, mas a gente já está com mais de 80 implantados. Né? Esse dado recente, esse dado todo dia ele é atualizado. E como é que funciona para o Ministério do Desenvolvimento Social? A gente abre uma resolução da CIT, né, aprova os critérios, então é governo federal, estadual e municipal decidindo junto como que vai ser quais são os critérios de prioridade para destinar o recurso. A partir daí, a gente abre o aceite, a gente
publiciza quais são os municípios que são elegíveis, abre o aceite do gestor, o gestor faz o aceite, ao fazer o aceite ele se compromete, quais os compromissos ele está assumindo? De implantar a unidade, de compor o RH, de capacitar a equipe para o atendimento, e depois disso ele tem a etapa de implantação da unidade, ele tem que demonstrar para o MDS que implantou a unidade para continuar recebendo o recurso. E, depois disso, o Estado acompanha e diz para o MDS como está aquela unidade, se ela está ofertando serviço, se ela está com RH, conforme o gestor se comprometeu ao fazer o aceite. Então, é dessa forma que funciona, né, como é que um município começa a receber recurso nosso para uma unidade. É assim que funciona. Né? E, como eu falei, não é um recurso específico para o atendimento às questões de álcool e drogas. Né? É um recurso que vai para manter o serviço. Só que quem é da área da assistência aqui vivencia isso, né? Sabe disso, mas eu acho que quem não é, facilmente consegue imaginar, né? Que num CRAS chega a família que vive essa situação, no CREAS chega, no Centro para a População em Situação de Rua, né? Em todas as nossas unidades a gente vivencia isso. Né? Então, qual que é o papel da assistência? Identificar essas situações, sensibilizar essas pessoas para o tratamento na saúde e fazer, a partir daí, um trabalho integrado junto com a saúde. Hoje, o MDS e o Ministério da Saúde, né, na elaboração dessas novas ações agora, que vão ser lançadas, a gente está com um alinhamento e uma preocupação muito grande de aproximar essas equipes no território. Né? Eu até costumo falar, a gente precisa juntar as pontas na ponta. Né? Se trabalha com as mesmas famílias, se trabalha com o mesmo público, o CAPES e o CREAS, o CAPES e o CRAS precisam começar a trabalhar juntos. As equipes precisam começar a discutir os casos dessas famílias juntos, né? Para um não falar numa direção, o outro falar na outra, em vez de eu ajudar a família, eu complico mais a situação. Né? Então, agora a gente... Os próximos passos são os desafios. Né? A gente já teve, o MDS já teve um grande investimento de recurso, né? E agora, acho que o maior desafio para nós mesmo é capacitar a nossa rede para isso e conseguir aproximar SUAS e SUS. A gente precisa que as nossas equipes comecem a trabalhar mais juntos. Né? Se eu tenho uma equipe na área da assistência que trabalha na rua e eu tenho uma equipe de consultório da rua, da saúde, por que essas equipes não vão juntas para a rua? Né? Por que cada hora a pessoa está encontrando um que fala uma coisa, o outro fala outra coisa? Por que a gente não trabalha na mesma linha, com um alinhamento, junto, discutindo e potencializando o que a gente pode fazer para que essa pessoa possa vislumbrar aí uma possibilidade de um cuidado mais adequado e mais qualificado? Né? Bom, enfim, e só para reforçar aqui, então, como a questão é falar muito mais da gestão de recursos financeiros, a importância da gente, quando for discutir essa questão, não olhar só para o fundo antidrogas, né? Não olhar só para esse recurso que é específico para isso, mas vamos olhar para as outras políticas também, no âmbito do Estado e do município, o que é preciso fortalecer para a gente conseguir ter essa ação mais integrada e esse olhar mais intersetorial para a questão. Né? E outra questão também é olhar para isso, não é uma responsabilidade ou só do município, ou só do Estado, ou só do governo federal, é só o governo federal que tem que pensar no dinheiro, na capacitação dos profissionais, não. É Estado, município e governo federal. Né? É uma questão dos 3 entes federados, né? Da destinação do recurso público, a preocupação com a qualidade da oferta da atenção para essa população. Tá? Eu falei muito mais de prevenção e cuidado, que é a nossa seara, né? É onde a gente se insere aí mais nessa questão. Mas aí tem todo um pano de fundo com relação a isso também, que é o papel da segurança pública. Né? É importante que o país também tenha uma política fortalecida aí de segurança pública, de enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico. Né? A gente não pode ficar pensando só em cuidar de quem vive essa situação. Né? A gente precisa também cuidar da segurança pública enfim, do enfrentamento que é necessário num país como o nosso, tão grande, né, e que cada vez está mais rico, né, e a gente sabe que os países mais desenvolvidos vivem um desafio ainda maior do que o nosso em relação a isso. Então, para a gente se preparar aí para esse caminho que nos espera, de crescimento, mas que traz muito desafio também, a gente precisa pensar aí nesses campos todos que envolvem esse enfrentamento da questão de álcool e drogas. Tá? Bom, é isso. Eu acho que não sei se a gente vai ter debate depois, mas eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta depois, tá? Obrigada, foi um prazer estar com vocês.